Entrar. Olá, pessoal. Muito bom começarmos registrando a nossa gratidão. Gratidão por esses profissionais que saem de casa todos os dias para praticar o amor ao próximo. Os médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, um batalhão de gente dedicado diariamente a cuidar dos pacientes nesse momento tão difícil e intenso. Então, muito obrigada. Bom, estamos aqui iniciando nosso primeiro fórum Todos Juntos contra o Câncer no Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês hoje na abertura do primeiro fórum importante para o Rio de Janeiro, que é o Fórum Todos Juntos contra o Câncer, o primeiro aqui no Rio, onde a gente vai ter oportunidade de discutir as questões da assistência no Rio de Janeiro, a assistência oncológica no Rio de Janeiro. Esperamos contar com a participação de todos vocês que nos assistem, com perguntas, entrem no chat e tirem suas dúvidas, enfim, acho que a gente pode criar um ambiente de bastante discussão e que possa ser proveitoso e trazer reflexões e propostas objetivas para que a gente possa então melhorar a atenção oncológica no nosso estado do Rio de Janeiro. O câncer infantil é uma doença rara, mas potencialmente curável. Por conta disso, a qualificação da rede de atenção oncológica à criança se deve principalmente à integração dos 3 níveis de governo e ao cuidado desde o diagnóstico precoce até a sobrevivência desse paciente. Para além da questão, de pensar na situação de pacientes com câncer e os gestores, enfim,
organizações da sociedade civil que elas podem fazer, a gente precisa se ampliar esse debate, né? E também todos nós podemos participar da criação de ambientes que sejam mais saudáveis para todos, seja para melhorar, né, o desfecho de tratamento, seja para que a gente tenha uma cidade mais saudável e sustentável para todo mundo. Venha participar desse debate. Obrigada. Contamos com a presença de vocês. Dos 3,5 bilhões de reais gastos pelo governo com o tratamento do câncer no Brasil, quase metade é usado para o tratamento de cânceres relacionados à obesidade. Campanhas que estimulem hábitos de vida saudáveis são essenciais, não só para prevenir o câncer, mas também para diminuir o risco da recidiva nos pacientes oncológicos. Preparar uma agenda intensa, muito importante, para discutirmos os desafios enfrentados pelos pacientes nesse estado. Neste primeiro fórum, Todos Juntos contra o Câncer, Rio de Janeiro, preparamos conteúdos transformadores em 10 painéis com 36 palestrantes. Aproveitem esses 2 dias. Obrigada pela sua participação desde já e um ótimo evento a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos de volta ao primeiro Fórum Todos Juntos contra o Câncer Rio de Janeiro, evento realizado pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer. Lembrando que todos os debates também estão sendo acompanhados nas redes sociais. Postem em suas redes a hashtag MovimentoTJCC. É uma alegria enorme estar aqui trazendo o nosso Papo Rosa para um evento que eu sempre acompanhei e admirei. Sou Sabrina Chagas, oncologista clínica, vice-presidente do Instituto Nosso Papo Rosa. Eu e a doutora Maria Júlia Callas, que é mastologista e presidente do Instituto, seremos as moderadoras desse primeiro debate do dia. Para quem não conhece, o Instituto Nosso Papo Rosa foi criado em 2017 por mim e pela doutora Maria Júlia, com o objetivo de desmistificar o câncer de mama através de uma equipe interdisciplinar e também levar acolhimento às pacientes. Boa tarde a todos, é um enorme prazer poder fazer parte desse segundo dia do TJCC Rio de Janeiro. Com relação ao nosso Papo Rosa, já realizamos vários eventos aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, todos de forma gratuita e sempre abordando assuntos que envolvem o câncer de mama. O diagnóstico, a prevenção, o tratamento e todas aquelas situações envolvidas. Dor, medo, fé, família, união e o mais importante, o amor. Neste painel de hoje, teremos a oportunidade de tirar nossas dúvidas sobre alimentação, exercícios e medicação na caminhada do paciente oncológico. Para falar a respeito, temos a participação da Luciana Lobo, diretora da Yoga Pix e fundadora do Instituto Zen Câncer. Anke Bergman, fisioterapeuta e doutora em Ciências da Saúde, atualmente pesquisadora do INCA. E a Paula Pratti, a nossa nutricionista, com residência multiprofissional em oncologia. Podem deixar suas perguntas aqui no chat, que no final teremos um bate-papo sobre os temas. Agora chamo o primeiro vídeo, que é da Lu Lobo. Espero que todos aproveitem. Olá, meu nome é Luciana Lobo, eu sou paciente oncológica, professora de yoga, de meditação e fundadora do Instituto Zen Câncer. E eu estou muito feliz em participar do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas ferramentas que me ajudaram a passar pelo tratamento oncológico. E depois uma prática de meditação também.
A primeira âncora é a âncora da impermanência. Então, diante de qualquer mudança e transformação, a gente precisa se lembrar constantemente que tudo que existe está em constante mudança e transformação. Não é algo que a gente possa mudar, mas a gente pode aprender a lidar com essas mudanças e com essas transformações. A segunda âncora é a âncora da gratidão. Então, mesmo a gente não podendo alterar as mudanças e as transformações, a gente pode reconhecer tudo que tem de positivo naquele momento. E era isso que eu fazia, e é isso que eu continuo fazendo, mesmo agora diante dessa pandemia em que a gente vivencia. A terceira âncora é a âncora da autocompaixão. Então, mesmo sabendo que tudo está em constante mudança e transformação, mesmo reconhecendo tudo de bom que a gente tem no momento presente, tem dias em que a gente não está bem, e está tudo bem não estar bem. Então, é nesse momento em que a gente precisa se acolher, dar colo, como a gente dá colo para um amigo, para uma pessoa querida. E aí, a próxima âncora é a âncora do autocuidado. Então, essa é a parte que ninguém pode fazer para a gente. A gente precisa se autocuidar. No caso do meu tratamento oncológico, eu precisava me movimentar, eu precisava beber água, eu precisava fazer atividade física, eu precisava gerenciar o meu estresse. Então, a yoga e a meditação me ajudaram muito durante todo esse processo. E aí, a quinta e última âncora é a âncora da compaixão. É onde a gente pega toda a nossa experiência, o nosso aprendizado, e a gente usa para ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação semelhante à nossa. Então, a gente se coloca no lugar do outro, porque agora a gente sabe como é que o outro se sente e o que a gente pode fazer para ajudar o outro. E foi assim que nasceu o Instituto Zen Câncer. Agora eu vou convidar vocês para contemplar a âncora da gratidão. Então, coloquem o seu corpo numa postura confortável, com a sua coluna naturalmente alinhada, os seus ombros relaxados, o seu peito aberto, e traga uma expressão bem leve e suave no seu rosto. Antes de você fechar os olhos, olhe à sua volta. E perceba que nesse momento você está em um ambiente seguro e vai encontrando dentro de você essa sensação de segurança. E então feche os seus olhos. Com os seus olhos fechados, perceba todos os barulhos e sons à sua volta e acolhe todos esses barulhos e sons à sua prática, aceitando o momento presente exatamente como ele é. Perceba a temperatura no ambiente externo, encontra conforto e leva agora a atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo suavemente pelas suas narinas. Da próxima vez que você inspirar, sinta que o ar está repleto de paz, de harmonia e de amor. E sinta essas frequências preenchendo todos os seus espaços internos. Quando você exalar, exala essas frequências, visualizando que elas preenchem todos os espaços externos. E vai deixando que os seus pensamentos e as suas emoções decantem. E a cada exalação, sinta o ar saindo e sinta também o seu cansaço, deixando o seu corpo mais relaxado. Leva agora a atenção para o seu coração. E enquanto você respira, mantenha a atenção no seu coração. E para que a gente possa deixar o nosso coração feliz, a gente pensa em algo que faça ele vibrar de gratidão.
E aí então, sinta essa gratidão vibrando no seu coração. Sinta que essa energia se espalha por todo o seu corpo. E sinta todo o seu corpo vibrando na gratidão. Apenas sinta, sem nenhum julgamento. E perceba como é que você se sente agora. Agora pense em uma pessoa que você gostaria de dizer para ela o quanto você se sente grato, grata. Imagina essa pessoa à sua frente. E se visualiza dizendo para essa pessoa o quanto você se sente grato, quanto você se sente grata. E perceba as sensações no seu corpo. Traga a atenção de volta para o seu coração. E perceba como é que você se sente agora. Leva a atenção de volta para a sua respiração. E sinta o ar entrando e saindo suavemente pelas suas narinas. Vamos inspirar juntos a frequência de paz, sentindo a paz vibrando dentro da gente, e ao exalar a gente compartilha essa paz com todas as pessoas à nossa volta. Vamos inspirar juntos a frequência de harmonia, sentindo a harmonia vibrando dentro da gente, e ao exalar a gente exala essa frequência, sentindo a harmonia vibrando à nossa volta. Inspira então, sentindo a vibração do amor dentro de você, preenchendo todos os seus espaços internos. E ao exalar, compartilhe essa frequência com todas as pessoas à sua volta. Traga então as duas mãos unidas no centro do seu peito e aproveite esse momento para agradecer o dia de hoje que amanheceu para você. Namastê. Então esses são os meus contatos. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz no Instituto, é só procurar as nossas redes sociais, ou então, se você quiser fazer parte do Instituto Zen Câncer, você pode enviar uma mensagem para acolhimento@institutozencâncer.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Olá, eu sou a Anke Bergman e eu vou conversar com vocês sobre a fisioterapia em pacientes oncológicos. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo um pouquinho esse tema. Primeiro que a gente vai discutir, né, o que é essa atuação e tirar alguns mitos em relação à fisioterapia em oncologia. O primeiro deles é que a fisioterapia é entendida como reabilitação, né? Mas será que fisioterapia é reabilitação? Na verdade, a reabilitação é uma das fases da fisioterapia, mas quando a gente fala de reabilitação, eu estou falando de pessoas que já têm algumas sequelas e a gente vai tentar melhorar as condições dessa sequela. Então, nesse exemplo, eu vejo uma paciente que teve linfedema, ela foi reabilitada e eu tenho certeza que foi uma reabilitação de sucesso. A gente compara o volume antes e o volume depois, a gente fala, nossa,
funcionou bastante. Mas a pergunta que fica é, será que essa paciente precisava ter um linfedema? E precisava ter um linfedema neste volume? Então, embora a fisioterapia, pensando na reabilitação, possa ter sucesso, a gente poderia não precisar de reabilitação. Então, fisioterapia é muito além de reabilitação. O que a gente quer com a fisioterapia em oncologia é fazer prevenção primária, tanto do câncer quanto as complicações do câncer. Então, a gente quer prevenir as complicações, né, do tratamento oncológico e da própria evolução do câncer. A gente quer favorecer o diagnóstico precoce e a gente quer tratar, né, as complicações quando elas existirem, sem a necessidade de fazer reabilitação. Então, a gente começa a atuação da fisioterapia a partir do diagnóstico do câncer, durante o pré e pós-operatório, durante todo o tratamento oncológico, seja com quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, enfim, todo o tratamento sistêmico e local do câncer, nas internações clínicas, né, por intercorrências, nas avaliações de segmento, porque muitas complicações ocorrem alguns anos a partir do diagnóstico e tratamento do câncer, no tratamento de todas as complicações, né, e em cuidados paliativos. Então, a fisioterapia é muito além, né, da reabilitação. Então, o que a gente quer com a fisioterapia é a prevenção e o diagnóstico precoce de complicações, o retorno, favorecer o retorno às atividades dos pacientes, melhorando assim a qualidade de vida e dessa forma melhorando a resposta também ao tratamento oncológico, porque ao prevenir complicações a gente aumenta a aderência aos tratamentos e isso vai impactar na resposta, né, do tratamento oncológico. E todas as condutas que a fisioterapia faz, a gente sempre trabalha com fisioterapia baseada em evidência, que, né, requer a melhor evidência científica disponível em relação a cada procedimento, a cada situação clínica, considerando também as preferências do paciente e a experiência, né, dos profissionais. Então, o ideal é que a fisioterapia seja iniciada a partir do diagnóstico do câncer, antes do início do tratamento oncológico. Essa é a fase que a gente chama de pré-habilitação, em que a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai fazer as intervenções, né, direcionadas para melhorar as condições de saúde dessa população, preparando ela para o tratamento oncológico. Então, aqui a gente consegue, sim, né, atuar na prevenção das complicações e na melhora da resposta terapêutica ao tratamento do câncer. A segunda fase que a fisioterapia trabalha é a fase de habilitação, né, durante todo o tratamento oncológico, em que a gente mantém as avaliações para a gente ver as alterações, diagnosticar precocemente as alterações decorrentes do tratamento oncológico e começar as intervenções fisioterapêuticas, sempre pensando na prevenção e no tratamento precoce. E depois, então, a gente tem a fase de reabilitação, que ocorre em qualquer momento durante todo esse processo, na ocorrência de sequelas, em que a gente vai fazer intervenções direcionadas para melhorar as condições de saúde. Então, é o que eu falei antes, a fisioterapia, ela faz também reabilitação, só que a gente faz de tudo para que a reabilitação não seja necessária. E aí esse conceito da pré-habilitação é bastante interessante, mas quando a gente vai inserir ele na prática, a gente tem várias barreiras, né? Barreiras relacionadas ao acesso ao fisioterapeuta, aos profissionais qualificados, ao custo relacionado a mais esse profissional nessa fase, e também ao desconhecimento da importância da fisioterapia a partir do diagnóstico de câncer, né, nessa população. Então, o que a gente quer, né, é provar que a fisioterapia ela é capaz de trazer um benefício com um custo relativamente baixo. E se a gente comparar o custo das intervenções fisioterapêuticas com o custo das intervenções das complicações do câncer, com certeza o custo da fisioterapia é bem menor. Então, a gente pode falar que é bem mais custo efetivo. E o principal componente dessa fase de pré-habilitação e também de habilitação e reabilitação é a atividade física. E a gente entende como atividade física qualquer atividade que a gente faça que, né, resulte num gasto energético maior do que o repouso. Então, a gente fala muito de atividade física como uma atividade como um exercício físico, né, aquele que é programado, individualizado. Só que a gente também
faz atividade física nas atividades do lar, nas atividades de transporte, nas atividades de trabalho. Então, o que a gente precisa identificar para cada paciente é qual é a melhor forma que ele tem de gastar energia. E esse efeito da atividade física, ele tem um efeito na formação e na evolução do câncer, na diminuição dos efeitos adversos do tratamento, na melhora da qualidade de vida e, consequentemente, na melhora do prognóstico. E esse efeito da atividade física, ele ocorre por diversas vias de sinalização e também tem um impacto na resposta imune. Então, por isso que a gente consegue, né, um efeito positivo da atividade física em todas as fases de controle do câncer. Nessa revisão sistemática e meta-análise exclusivamente com pacientes com câncer de mama, em uso de hormonioterapia, a gente viu que a atividade física melhora a capacidade cardiorrespiratória, a densidade óssea, a força muscular e a gordura corporal. E essa diretriz, né, ela mostra como que a gente pode incluir, né, a prática da atividade física a partir deste momento do diagnóstico, né, na pré-habilitação, né, e com os objetivos específicos, por exemplo, de reduzir o tempo sentado, aumentar o benefício para a saúde, melhorar o condicionamento cardiovascular, a aptidão músculo-esquelética e a flexibilidade, com estratégias bastante simples que um paciente bem orientado pode ser capaz de realizar no seu próprio domicílio, por exemplo. Esse estudo mostra, né, que a pré-habilitação ela melhora a qualidade de vida dos pacientes oncológicos e nesse estudo a gente viu que a qualidade de vida é um preditor de mortalidade, né? Ou seja, se eu tenho um recurso extremamente barato e fácil de ser incorporado, esse recurso melhora a qualidade de vida e a qualidade de vida é um preditor de mortalidade, a gente pode, né, supor, né, que sim, a atividade física pode, né, melhorando a qualidade de vida, a gente pode então ter um impacto aí na mortalidade e a gente tem vários estudos que já mostram esse benefício na redução da mortalidade em vários tipos de câncer. Então esse autor diz que os exercícios terapêuticos são terapias promissoras, tanto pela eficácia na prevenção do câncer, na melhora da resposta terapêutica, pelos poucos efeitos colaterais e pelo baixo custo econômico, né, dessa intervenção. Só que a fisioterapia ela não é somente atividade física, né? A atividade física é uma importante conduta fisioterapêutica de baixo custo, só que muitas vezes a gente tem que associar a vários outros recursos, como a fisioterapia respiratória, a gente tem vários recursos de terapias manuais que também são usadas na prevenção e tratamento de diferentes complicações. A gente tem aqui as terapias integrativas, como a acupuntura, por exemplo, que também são utilizadas. A gente tem a fisioterapia aquática, tem os recursos eletrotermofototerápicos. Então, a gente tem uma ampla gama de recursos que a gente utiliza com esses objetivos de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce. Então, quando a gente fala em fisioterapia, né, a gente está sempre falando que a prevenção é o objetivo principal. A fisioterapia pode aumentar a aderência e a resposta ao tratamento oncológico justamente por prevenir várias complicações. A gente consegue promover melhora da qualidade de vida, né? Com isso a gente tem uma melhora, né, do custo-efetividade, então a gente tem também que considerar os procedimentos, né, que sejam mais custo-efetivos, principalmente em se tratando, né, do sistema público de saúde. A gente vai sempre usar a melhor evidência científica disponível, considerando, né, o ambiente, a cultura e o desejo de cada paciente. Então era isso que eu queria falar, tá aqui meus contatos e muito obrigada pela oportunidade de falar, né, e mostrar um pouquinho para vocês o que é a fisioterapia em oncologia. Bom, olá, para quem não me conhece, meu nome é Paula Prati, sou nutricionista oncológica há 10 anos, atuei durante 6 anos no grupo Oncoclínicas e hoje atendo em consultório particular e tenho um curso de formação para nutricionistas oncológicos para entrar nessa área e me ajudar a atender esses pacientes oncológicos maravilhosos que eu adoro, amo de paixão, é uma área que faz muito meus olhos brilharem. Bom, recebi esse convite do pessoal do Papo Rosa, qual eu já faço parte desde o início da sua primeira edição, né? E também fico muito feliz, é uma interação, uma troca muito grande com os pacientes. E eu fui convidada para estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre os mitos e verdades em relação ao câncer. Vou ler uma palestrinha aqui, vou mostrar, espelhar aqui para vocês, tá? Bom, então, já me apresentei, né, falando que eu sou, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e verdades em relação ao câncer, se é fato, se é fake, uma brincadeirinha com vocês, tá?
Então, a nutrição oncológica, né, alimentação e câncer, existem muitas informações divergentes. Se você coloca na internet, você vai ver muitas informações, algumas podem até fazer sentido, mas outras completamente desconexas com a realidade, sem embasamento, sem fundação científica nenhuma, e deixa os pacientes mais perturbados, confusos, do que esclarecidos com essa situação. Então, vou brincar sobre o que é fato e o que é fake, com algumas informações, tá? Então, o câncer e alimentação, o câncer é uma palavra cheia de preconceitos, né? E ainda assusta muita gente, de fato. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda pensa que câncer é sinônimo de morte. Ao contrário que não, né? Hoje tem diversos tratamentos, a sobrevida global está cada vez maior, então câncer não, ele não pode mais ser um sinônimo de morte. O que mostra, evidentemente, que a palavra câncer traz muitos mitos, né? Que a gente precisa desconstruir esses mitos. E uma má interpretação de situações relacionadas ao câncer ou uma generalização de um caso bem específico ou um caso isolado da mesma doença acaba criando ideias errôneas sobre verdades absolutas. Então, o câncer é um nome genérico que se dá a mais de 100 tipos de doença. Então, é muito diferente um câncer de mama de um câncer de cabeça e pescoço ou de um câncer de intestino. Então, como é que a gente faz para mudar essas crenças absolutas, né? Essas certezas em relação ao câncer? Então, a melhor forma da gente conseguir mudar isso é fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, levando informação séria e de qualidade para profissionais e pacientes oncológicos. Uma das clássicas que super me perguntam, a que mais chega no consultório: micro-ondas causa câncer? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, a radiação do micro-ondas ela tem apenas a propriedade de cozinhar e aquecer os alimentos. Ela não altera a estrutura químico-molecular de um alimento. Então, também não temos artigos científicos para provar isso. Nenhum estudo conseguiu provar e não ocorre essa alteração molecular. Então, micro-ondas causa câncer é fake. O que a gente fala com o paciente, né? Se preocupe com o que está dentro do micro-ondas, qual o tipo de comida que está ali dentro, né? Não se assuste com orientações da internet ou coisas que tiram da internet, que às vezes as pessoas falam de maneira generalista. O que seria ideal na nossa alimentação seria se a gente fosse cozinhar num fogão a lenha, panela de barro, só que hoje isso é muito impossível, né? É muito difícil, na verdade. Impossível nunca é, mas é algo muito difícil que a gente não consegue. Então, falando em relação ao micro-ondas, o que a gente tem que se preocupar? Primeiramente, o que está dentro. Então, se preocupe com a qualidade do alimento, ser um alimento menos industrializado possível, mais natural. Se preocupe em não esquentar com potes de plástico. Geralmente, as pessoas usam aquela tampinha para tampar a comida no micro-ondas. Aquilo ali é plástico, gente. Tente procurar uma tampa que seja de vidro ou um recipiente de plástico BPA-free, que não solte a substância de bisfenol A, porque essa substância, ao longo do tempo, é cancerígena. Então, uma coisa é você, uma vez na vida, esquentar num potinho de plástico. Tudo depende da frequência. Outra coisa é você que trabalha em algum lugar, leva marmita de plástico todo dia e você faz isso todo dia, esquentar uma marmita em pote de plástico durante 50 anos, durante 30 anos. Então, assim, é uma frequência alta. Então, sempre procure levar marmitas de vidro e esquentar os seus alimentos no micro-ondas em potes de vidro, tá? E se preocupar com aquilo que está sendo ingerido. Se for alimentos orgânicos, melhor ainda. Se não puder ser orgânicos, não tem problema. In natura já está de bom tamanho, tá? Uma outra que sempre perguntam: airfry causa câncer? Vamos saber de onde isso surgiu, porque isso está muito vinculado na internet, tem diversos vídeos no YouTube. Então, entenda como é que tudo isso começou. A airfry ela foi vinculada na internet e em mídias sociais como um equipamento que causa câncer pelo fato dela gerar uma substância cancerígena nos alimentos, que é a acrilamida. Essa substância, de fato, ela tem um potencial cancerígeno. Só que o que acontece? Não só a airfry causaria acrilamida. Qualquer outro tipo de fritura em temperatura acima de 120 graus pode formar essas acrilamidas no alimento. As acrilamidas, elas são formadas, é uma reação natural que ocorre dentro dos alimentos devido à combinação dos açúcares com os aminoácidos, quando eles são aquecidos a uma temperatura a mais de 120 graus Celsius, que geralmente é o que ocorre nas frituras, tá?
Então, geralmente isso acontece em chips, biscoitos, cereais, matinais, café solúvel. Acontece esse processo de formação das acrilamidas, que ela é considerada um alimento provavelmente cancerígeno. Mas isso acontece, retorno a dizer, isso acontece tanto na airfry quanto em qualquer outro, uma fritadeira em óleo, qualquer outro alimento que for exposto a essa alta temperatura, tá? E aí vale a pena lembrar que a gente pode minimizar essa formação da acrilamida com algumas atitudes, né? Então, evite o consumo de alimentos industrializados. Em casa, você sabe como você prepara o seu alimento. O industrializado, a gente não sabe como que eles estão fazendo, qual a temperatura que eles estão usando. Dê preferência a alimentos cozidos ao invés de alimentos fritos em alta temperatura. Não deixe que o alimento seja torrado, então aquela torração do alimento, aquela casquinha moreninha, muito preta, essa cor marrom, é a formação dessa acrilamida. Dê preferência aos alimentos amarelo dourado, né, sem estar tostado. E uma coisa que ajuda bastante na prevenção da formação dessas substâncias cancerígenas, não só dessas, como diversas outras, são ervas aromáticas. Então, alecrim, orégano, erva fina, cheirão verde, todas essas ervas, elas têm um potencial antioxidante que diminui a formação dessa substância acrilamida nos alimentos. Prefira sempre alimentos feitos em casa, especialmente as frituras, se um dia você quiser fazer e tal. Então, por exemplo, eu sempre falo com meus pacientes, é muito melhor você, às vezes, fazer um pastelzinho, né? Como não gosta de um pastelzinho e tal, um pastelzinho no air fry, que ele vai ser douradinho e tal, mas ele não vai ter a questão, o óleo da fritura, né? Que alguns pacientes podem enjoar, pode nausear, pode vir a ter diarreia. E ele vai estar sequinho, crocante, e vai ter aquela preparação. Então, assim, airfry causar câncer é fake, tá? Não é fato. Porque qualquer outro tipo de fritura, nessa temperatura, também causaria pela formação da acrilamida. Então, não é algo especial da panela airfry. É uma técnica de preparo do alimento que poderia surgir essa substância cancerígena, tanto na airfry como numa fritadeira comum, tá? Então, tente evitar frituras ao máximo e utilizar ervas aromáticas quando for fazê-las, tá? Previna substâncias cancerígenas com diversas ervas. Então, a gente tem o alecrim, a salsa, o coentro, tomilho, cebolinha, hortelã, manjericão. Use e abuse. Aqui embaixo tem diversas atuações dela, né? Então, manjericão, ele é digestivo, diurético, hortelã é antisséptico, a cebolinha é super digestiva. Então, quanto mais a gente utilizar esses alimentos, a gente vai conseguir ter um poder antioxidante melhor através dos alimentos, uma dieta mais nutritiva e menos formação de substâncias cancerígenas, tá? Açúcar alimenta o câncer, essa é clássica, todos os pacientes me perguntam, açúcar alimenta o câncer? É fake, mas vamos lá sobre o que eu vou esclarecer um pouquinho sobre isso. Todas as células cancerígenas ou não, elas têm como substrato energético o açúcar, a glicose. É uma fonte mais fácil de ser absorvida para produzir energia, para se manter vivo. Só que o que acontece? Hoje em dia a gente consome um excesso de açúcar absurdo. Todos os alimentos industrializados, praticamente, eles têm no mínimo 2 a 3 tipos de açúcar. Então, isso já é muito diferente do que antigamente, que a gente fazia o nosso próprio iogurte, a gente fazia o nosso próprio açúcar, a gente colocava um pouco de açúcar e um tipo de açúcar, né? Os alimentos industrializados, né, os diet, light, algumas vezes, eles tiram muito a gordura ou tiram algum outro ingrediente e coloca 2 a 3 tipos de açúcar. Então, fica um alimento extremamente cheio de carboidrato. Não é interessante que a gente consuma muito açúcar, porque o açúcar, além de deixar o nosso organismo inflamado, ele pode levar ao excesso de peso, e o excesso de peso é um fator de risco para o surgimento do câncer. O que eu costumo falar com os meus pacientes? Coma doces eventualmente. Então, a gente vê aqui que é um bolo de festa para comer quando forem festas, um docinho de festa para tentar consumir apenas em festas ou ocasiões especiais. Evite o consumo de açúcar regular todos os dias para não inflamar o seu organismo e não e evitar o excesso de peso, né? Então, a regra geral é: coma menos açúcar, você já é doce o suficiente. Alimentos antioxidantes devem ser consumidos? Alimentos antioxidantes, sim, fato. Então, podem e devem ser consumidos na forma de alimento ou mais indicado, é o mais indicado. Estudos mostram os benefícios na imunidade devido à sinergia dos nutrientes.
E a gente não tem segurança na prescrição de suplementos antioxidantes. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Paula, posso utilizar espirulina, clorela e vários outros suplementos antioxidantes? Gente, não tem como eu responder de pronto uma resposta personalizada, porque eu não sei, né, o organismo da outra pessoa que está me fazendo essa pergunta. Só que, vias de recomendação geral, não. A gente não recomenda, a gente não tem estudos de segurança e os consensos de nutrição oncológica não recomendam a ingestão de suplementos antioxidantes. Então, por exemplo, clorela em cápsula, clorofila em cápsula, cúrcuma em cápsula. Então, assim, não é recomendado. É claro que alguns, por exemplo, a cúrcuma, né, em cápsula, a gente utiliza com bastante parcimônia, a gente tem até uma flexibilização para utilizar isso, mas, via de regra geral, não é para sair comprando suplementos antioxidantes e ingerindo. Então, utilize eles na forma de alimento. Então, suco, shot de cúrcuma, que eu falo direto lá no meu Instagram, o suco de uva integral, cacau em pó, todos esses são, o suco verde, todos eles são alimentos com poder antioxidante que ajuda bastante no tratamento e na prevenção do câncer. Quando for a cápsulas, veja quem está te prescrevendo, se for prescrito por médico, nutricionista, confie que ele deve estar, tem conhecimento dessa área para saber o que te passar. Mas evite de ficar comprando cápsulas sem saber a indicação, saber se você precisa ou não, tá? Leite causa câncer. Os estudos sobre leite em câncer são totalmente inconclusivos, né? Eles abordam o leite atuando na prevenção e fazendo parte de uma dieta saudável e balanceada. Então, a gente não recomenda que o excesso de leite ao longo do dia. Então, a pessoa toma 5, 6 copos de leite por dia, até porque se ela fizer isso, vai faltar algum outro nutriente que ela está deixando de colocar aí na alimentação dela, tá? E ele só deve ser retirado em casos especiais que justifiquem essa conduta. Então, o paciente está com muita diarreia ou com algum sintoma relacionado ao diagnóstico ou ao tratamento, a gente vai poder fazer essa retirada desse leite com uma justificativa. Fora isso, está tudo bem, você consome leite, gosta de leite, pode continuar consumindo, tá? Então, leite causa câncer é fake. Carne vermelha processada aumenta o risco de câncer? Fato, tá? Quando consumida em excesso, o que é excesso? Mais de 500 gramas por semana, sim, ela tem um risco, as pessoas consomem essa quantidade de carne maior do que 15 gramas por semana, tem sim um risco aumentado de desenvolver câncer, principalmente câncer de colo retal, tá? Principalmente quando a gente fala de carne vermelha processada, salsicha, salaminho, embutidos, eles estão mais relacionados ao surgimento desse tipo de câncer, e mais ainda quando a gente fala em carnes processadas ou numa dieta rica em a carne vermelha, sem a inclusão de vegetais, frutas, verduras e legumes, uma dieta pobre em vegetais, o risco aumenta também, tá? Então, o que eu faço para consumir essa carne vermelha? Geralmente, eu oriento o paciente a consumir 2 a 3 vezes na semana, no máximo, e utilizar ervas aromáticas, aquelas ervinhas que eu falei lá no início, e vinha d'alhos, né? Eu preparo com alho, cebola, sempre colocar esses temperos, deixar a carne marinando um tempo. Isso ajuda bastante na prevenção de substâncias cancerígenas, tá? Evite sempre de tostar as carnes, por conta da formação da acrilamida. Então, cozinhar a carne por longos períodos, em baixa temperatura, geralmente alguns restaurantes sempre fazem propaganda disso, né? Cozida em fogo baixo, lentamente, por muito tempo. É para evitar ao máximo a formação dessa acrilamida, além da carne ficar mais saborosa também, tá? Muito lembrado no consultório, chá da folha da graviola, cura o câncer. A folha da graviola não tem poder de curar o câncer, isso é fake. A fruta graviola, ela deve ser consumida, sim, ela tem diversos benefícios, tem muita vitamina C, mas outras frutas também têm vários benefícios. O chá da folha de graviola, a gente não recomenda o consumo, porque ele não possui propriedades que ajudam na cura do câncer. Pode consumir diversos outros chás, camomila, erva cidreira, capim-limão, todos esses chás você pode consumir. Mas o chá da folha de graviola, a gente não sabe da interação dele com a quimioterapia e não sabe o potencial que tem esse chá, então a gente não recomenda, tá? Noni com suco de uva no tratamento do câncer. Ajuda? Fake. Não é fato. Mentira.
Mito. Uma das perguntas mais feitas no paciente oncológico é: doutor, estou fazendo uso de noni batido com suco de uva integral para curar o câncer. Funciona mesmo? Posso usar? O noni é uma fruta que vem sendo estudada no tratamento do câncer. Alguns estudos in vitro em camundongos demonstraram efeitos positivos em relação à indução da apoptose de tumores, em relação à morte dos tumores em cânceres de pulmão ou leucemia. Só que, no entanto, alguns estudos também mostraram seu potencial toxicológico, né? Considerados insuficientes para segurança de utilizar. Então, a gente não sabe se o consumo dessa fruta pode ser tóxico ao nosso organismo ou não, e se for, qual é a dose que a gente pode utilizar. Então, os estudos não provaram ainda. Esses estudos foram realizados em roedores e não em humanos. Então, nós não temos publicações que relate que esse alimento pode ser utilizado, tá? E algumas outras publicações falam do efeito hepatotóxico, de fazer uma toxicidade no fígado. Então, a gente pede para não utilizar o noni, essa fruta, por conta de ser uma fruta desconhecida no tratamento oncológico e poder trazer prejuízos como uma toxicidade hepática, uma intoxicação do fígado, tá? Então, o noni a gente não recomenda e não tem nada que mostre, que prove que ele ajudou na cura do câncer. Outras ervas que alguns pacientes não sabem, né, e podem acabar consumindo, né? Chá de erva de São João e a toranja, eles não devem ser consumidos durante a quimioterapia oral ou venosa ou durante a imunoterapia, porque isso pode ter uma interação com a medicação, tá? Então, o chá de erva de São João, ele pode reduzir 40% os níveis plasmáticos do quimioterápico ou do imunoterápico, e a toranja, ela possui interação com vários medicamentos, dentre eles os quimioterápicos e imunoterápicos. Ela pode atuar diminuindo ou aumentando a ação de vários medicamentos, não só de quimioterápico, como vários outros medicamentos. Muitas vezes o paciente oncológico pode vir a tomar como antihipertensivo, antiglicemiante, antidepressivo, outras medicações também têm interação com esses dois tipos esse chá e essa erva e essa fruta, tá? Então, chás podem ser consumidos, chás claros, né? Camomila, erva doce, capim-limão, erva cidreira, todos esses chás, eles podem ser consumidos tranquilamente. Bom, gente, a dica mais importante que eu tinha para deixar para vocês é: descasque mais, desembale menos, tente utilizar o maior número de alimentos orgânicos, in natura, menos processados, se vocês conseguirem. Reduza o consumo de carne vermelha, reduza o consumo de açúcar, pratiquem atividade física e evitem o excesso de peso. Dessa forma, vocês vão estar contribuindo muito para a prevenção do câncer e para quem está em tratamento, ter um bom sucesso no seu tratamento. Bom, obrigada. Me sigam lá nas redes sociais, Paula Prati. E um beijo para vocês e bom evento. Tchau! Obrigada, excelentes apresentações, muita informação, muita coisa importante. Queria agradecer enormemente também a participação, várias perguntas interessantes. O nosso tempo é curto, então a gente vai tentar responder da forma mais objetiva possível. Sabrina, uma pergunta que veio aqui para você que não se quer calar, né? Efeitos colaterais do tamoxifeno, principais efeitos colaterais do tamoxifeno, que é uma hormonioterapia utilizado no tratamento do câncer de mama. Gente, obrigada. Bem assim que são nossos eventos. As pacientes vão mandando as perguntas e a gente vai tentando responder todo mundo de forma bem dinâmica. Tamoxifeno, ele induz a menopausa, ele tenta induzir a menopausa fazendo um bloqueio hormonal, traz os sintomas da menopausa, ressecamento vaginal, os calores, ressecamento da pele, alteração de humor. E o que é o mais importante de falar, já que eu não tenho tanto tempo de me aprofundar no tamoxifeno, todos esses sintomas a gente tem como aliviar, tá? Então é muito importante que às vezes o paciente acha, é do remédio, então tem que conviver com isso. Não, gente. É do remédio? Ok, vamos resolver. É importante a gente ir em busca, pedir ajuda e melhorar a qualidade de vida. Mas aí eu te pergunto, Júlia, a pergunta que a gente sempre recebe também. A gente sempre vê na mamografia, no ultrassom, a pergunta de BIRADS. Que raio é isso de BIRADS, que vem de 0, 1, 2, 3, 4 no final do exame? O que quer dizer isso, Júlia?
Perfeito, realmente essa pergunta sempre acontece. O BIRADS é uma sigla americana, é uma classificação que é utilizada para os diagnósticos de mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. Ela vai de 0 a 6. E cada característica, cada imagem que possa surgir nestes métodos, mamografia, ultrassom, ressonância, eles têm características morfológicas, ou seja, eles têm uma forma, um contorno, uma aparência, que ela vai receber uma classificação, como sendo ou de aspecto benigno ou um aspecto mais suspeito, e aí sim indicativo de uma biópsia. Para você ter um exame de qualidade, você precisa realmente ter um resultado desse tipo de exame com a classificação BIRADS. E independente de você considerar essa classificação como benigna, você deve procurar o seu médico, seu ginecologista, mastologista ou, no caso, o oncologista, se você já estiver em tratamento, para ele realmente ver esses exames e fazer a correlação adequada. Bom, só para fazer aqui umas perguntas, Anki, veio muita pergunta para você, eu vou tentar, assim, resumir tudo. Natação em paciente com câncer de mama bilateral, pode. Hidroginástica, pode. Quando iniciar a fisioterapia? E o linfedema, ele está na dependência da quantidade de linfonodos retirados? Vamos lá. Hidroterapia pode qualquer tipo de exercício, depende um pouquinho só da fase de tratamento. Então, eu só não gosto de indicar a hidro quando o paciente está em tratamento com radioterapia ou com quimioterapia ou imediatamente após a cirurgia. Fora isso, pode entrar na água, não tem o menor problema. A questão do linfedema, sim, os principais fatores de risco para linfedema estão relacionados ao tratamento, né, a obstrução linfática, pela cirurgia, né, ou pela radioterapia. Só que a gente pode muito prevenir o linfedema com as orientações que a doutora Paula Prati falou para a gente. O principal fator de risco para linfedema é a obesidade e o sedentarismo. Então, mesmo as mulheres que têm abordagem axilar, se fizerem atividade física e controlarem o peso corporal, a chance de desenvolver linfedema é muito pequena. Lu, chegou uma pergunta para você também. O pessoal perguntou sobre meditação no SUS. E eu quero avisar antes para o pessoal que a próxima mesa eu também vou estar lá falando de medicina integrativa e vamos abordar o tema. Mas para quem perguntou, Lu, meditação tem no SUS? Então, eu não sei aonde exatamente tem no SUS, mas a meditação já faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Existem muitas evidências científicas já com o tema meditação. Se você for nas plataformas de pesquisa, você vai encontrar muitos resultados positivos no controle da ansiedade, na redução do estresse, como vem no próximo painel. Só lembrando que a meditação é uma prática que complementa e integra o tratamento médico, ela não substitui. Um comentário que eu queria fazer com relação a abordando essa questão obesidade, sedentarismo, né? Ou seja, a gente sabe que os principais fatores de risco para o câncer de mama, primeiro é ser mulher, e a gente não tem como mudar isso, envelhecer, e a nossa melhor opção, porque a outra realmente não é muito agradável, obesidade e, claro, sedentarismo associado à obesidade. E isso é importante não só como uma questão de prevenção, como também para quem já passou pelo câncer de mama. A gente sabe que esses fatores, você reduzindo a obesidade, você tendo uma atividade física regular, você praticando uma meditação, a yoga, você reduz até em 30% as chances da possibilidade desse câncer voltar. Então, o autocuidado e o cuidado com todas essas práticas, uma dieta balanceada e uma qualidade de vida realmente saudável, isso é fundamental como prevenção para o diagnóstico e para a possibilidade desse tumor voltar. Anki, perguntaram aqui também, perguntaram duas coisas. Como evitar o linfedema, e você já falou bastante sobre isso, né, a questão do exercício e tudo, mas perguntaram se paciente hematológico pode fazer fisioterapia. Pode e deve, com os mesmos conceitos, né? Na fisioterapia, a gente pode prevenir uma série de efeitos colaterais do tratamento oncológico. Então, pode sim, é só procurar um fisioterapeuta que tem experiência no atendimento oncológico, que ele vai saber prescrever qual é a melhor atividade a ser realizada. Paula, tua apresentação foi brilhante, realmente você abordou todos os assuntos. Me fala, assim, de forma resumida, 3 substâncias que você vai retirar da tua dieta em pacientes com tratamento de câncer de uma forma em geral. O que você pede, por favor, evitem?
O que a gente mais pede para os pacientes evitarem, né, principalmente falando em câncer de mama, se a paciente é uma paciente sobrepeso, é realmente evitar o excesso do consumo de açúcar, né, e açúcares e carboidratos em geral. E esse é o chá da folha de graviola, o noni, toranja, erva de São João, todos esses chás desconhecidos que podem ter interação com a medicação. Então, isso a gente precisa realmente orientar os pacientes, que são coisas que não podem utilizar mesmo durante o tratamento, para a gente não saber qual é a interação com a medicação. Mas isso, o resto é tudo uma questão de equilíbrio, dosar, e ver o que o paciente consegue fazer naquele momento, que já é um momento difícil, não dá para sair cortando tudo da vida, da dieta, da alimentação, senão fica complicado de seguir o tratamento. É isso. A Pessoal, gente infelizmente... Desculpa, Sabrina. A gente tem uma questão aí emocional importante, cultural com a comida, né? A gente não pode mudar radicalmente de um dia para o outro, a gente precisa ter o apoio da equipe para a gente conseguir caminhar de forma confortável. Gente, nosso tempo está acabando. Os nossos eventos do nosso Papo Rosa são sempre assim, a gente interage muito, são várias perguntas e nosso objetivo é sempre tirar dúvida de vocês. Quem ficou com alguma dúvida, pode mandar para o @nosso Papo Rosa, a nossa página no Instagram. Pode falar com as nossas profissionais, elas estão sempre disponíveis. Agradeço muito estar aqui, foi lindo, eu estou muito feliz de poder fazer um evento no movimento. Anke, peço para você se despedir, depois a Lu, depois a Paula, depois a minha diva Maria Júlia fecha. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês. É sempre muito bom a gente falar, né, para o público em geral, para os profissionais, para os pacientes. E a minha dica de ouro, né, façam uma atividade que vocês tenham prazer, qualquer que seja ela, que tenha gasto energético e te dê prazer. Bom, muito obrigada pelo convite, sempre feliz em estar aqui com vocês. Lembrando que o Instituto Zen Câncer oferece diferentes práticas gratuitamente, então entre em contato lá com a gente para você conhecer o trabalho que a gente faz. Bom, queria agradecer a Sabrina e Maria Júlia por mais esse convite, né? Já participo do Papo Rosa desde o início da sua edição, fico muito feliz. Bom, eu tenho minhas páginas no Instagram, onde eu dou várias informações sobre alimentação e câncer, como prevenir, como evitar, como manejar sintomas do tratamento. Então acompanhe lá. E para profissionais, um curso de formação para nutricionistas que querem entrar para a área de oncologia. Agradeço o convite, adoro sempre falar com o paciente, palestrar. É muito bom, é muito gratificante para a gente. Obrigada, um beijo a todos, obrigada pela presença. Obrigada a todas as convidadas, obrigada a todas as perguntas, é sempre um prazer poder estar aqui no Papo Rosa com essa equipe toda unida, é um prazer estar participando do movimento TJCC Rio de Janeiro. A minha dica de hoje é autocuidado sempre. Sabrina? Obrigada, gente.